Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre as crises do Estado e da democracia com o professor André Peixoto de Souza. Professor André, o senhor falou há pouco sobre a América Latina, as mudanças, esses países aí que marcaram pelo menos essa tentativa de implantação de um novo modelo como Venezuela, Bolívia e Equador. Eu gostaria agora de passar para o mundo árabe, especialmente lá aqueles países do norte da África. O que se pode avançar como avanços democráticos do ponto de vista da concepção do Estado a partir da chamada Primavera Árabe? Pois não. Recentemente retornamos do Fórum Social Mundial, que aconteceu exatamente na cidade que desencadeou a Primavera Árabe, a partir de 14 de janeiro de 2011, a cidade de Tunis, né, na capital da Tunísia. É perceptível por este movimento que há uma tentativa de refundar um Estado democrático de direito. É nítido isso, mas que se dá sob a vertente de um movimento revolucionário. Eles chamam, enfim, de revolução, aquilo que aconteceu lá, pela tentativa de encerramento de uma ditadura na Tunísia. O mesmo se dá, por exemplo, no Egito. Tivemos a oportunidade também de estar no Cairo e na Praça Tahrir, em suma, onde é nítido que emana do povo uma tentativa, uma noção de democratização daquele regime, daquele país. Houve inclusive uma encomenda de redação de uma nova Carta Constitucional e os focos todos, de uma maneira geral, pelo norte da África, pairam para tentar, de alguma maneira, conceber novas propostas democráticas. Estivemos também no Senegal, onde a ditadura, por assim dizer, do presidente Abdoulaye Wade, já há 30 e tantos anos no poder, de alguma maneira surte um grito daquele povo por liberdade, por libertação. Aliás, o presidente Abdoulaye nos comentava que, comemorando uma lei, um decreto que havia baixado há 2 anos, erradicando a escravidão no Senegal. Quer dizer, parece bastante avançado, né? E, enfim, é nítido, desde a ponta oeste à ponta leste, Senegal a Egito, uma tentativa, um grito por liberdade, por libertação, a partir de movimentos focadamente revolucionários para a redemocratização dessas searas. Bom, professor, todas essas transformações das quais o senhor falou até agora foram fruto de movimentos sociais mais ou menos organizados. Bom, no Brasil nós estamos vivendo um caso atípico, né? Um fluxo inverso nesse início de século, com um certo recolhimento até dos movimentos sociais que chegaram a fazer a marcha dos 100 mil contra o neoliberalismo lá em 1999. Qual a sua leitura sobre o que está acontecendo no Brasil? Eu tenho uma opinião, enfim, pessoal a respeito de uma passividade política aqui. Eu tenho a impressão de que nós estejamos um pouco cansados de Estado. Eu acho, e gosto de dizer isso ultimamente, que nós não amamos mais o Estado. E o Estado não nos ama mais também. Há uma crise de identidade política no Brasil, uma crise de mobilização democrática, no conceito grego clássico da democracia, que afinal de contas, apesar de ser criticado para se dizer que a democracia atual não guarda nenhuma referência com a democracia grega clássica, porque evoluiu, porque é outro tempo, etc., eu discordo, eu acho que guarda sim toda a referência com a democracia grega clássica, uma vez que ela é imposta de uma elite dominante por sobre um povo dominado. Sempre foi assim, assim sempre... Ou seja, o conceito, a etimologia, a ontologia da democracia está na dominação. Então, de repente, é chegada a hora de um cansaço. Cansamos de não ser representados. Essa pretensa representação democrática, de repente, chega a um clímax de desapreço por parte do brasileiro, o que gera, não deveria gerar, deveria ser exatamente o contrário, mas gera um pessimismo de visão de mundo, de vida, de previsibilidade, de calculabilidade, uma perspectiva weberiana aqui, que de alguma maneira torna a todos nós passivos por movimentos. Um último movimento contundente aqui e que a gente não escuta mais e não se vê mais é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Quer dizer, perde de uma década para cá um ambiente propício a um debate que diz respeito a um tema crucial do sistema liberal, o tema da propriedade privada, o tema da função social da propriedade. Muito bem, o censo de 2010 mostra que a população economicamente ativa do Brasil é formada por 84 milhões de assalariados e 1.700.000 empregadores que são empresários
que pagam salários. Bom, no entanto, segundo o levantamento do DIAP, 48% dos deputados e 33% dos senadores são eles próprios empresários. Essa dissonância, professor, entre representantes e representados revela aí uma crise na democracia ou do Estado e também, em cima do que o senhor já falou há pouco, essa nossa democracia representativa. Todos sabemos que eleições são movidas, o combustível das eleições é o dinheiro, não temos financiamento público de campanhas. Não vivemos aí uma grande hipocrisia tentando achar corruptos e corruptores quando o próprio sistema é que produz, que é a mãe ou o pai ou o padrasto de toda essa situação? Bravíssimo, bravíssimo, exatamente isso. Por esse motivo eu tenho defendido o encerramento da democracia representativa. Chega de democracia representativa, porque ela não representa. Não acontece. O que acontece é o financiamento particular de campanha e a resposta do financiado ao seu financiador. O atendimento de um interesse, afinal de contas, para quem financiou campanha. Elege-se hoje a não menos do que 3, 4, 5 milhões de reais. Não se elege, a não ser o chamado voto de hilariedade. Eu não acredito mais em voto de protesto. Poderia acreditar há 2 ou 3 décadas em um voto de protesto. O voto tiririca? O voto tiririca eu não considero como um voto de protesto. Eu considero como voto de hilariedade. Exatamente isso. Um voto de pouco caso. Um voto de oba-oba. Olha, é o palhaço, põe ele lá. Mas não protesto, não simboliza, porque nós não protestamos mais. Essa é a verdade. Nós estamos rindo da situação. Então, coloca-se alguém lá rindo da situação. A gurizada dos 16 aos 18, vamos lá, vamos votar em alguém de brincadeira. Não existe aquele comprometimento. E por isso, as elites dominantes seguem, os donos do poder estão a todo o custo, quer dizer, a todo custo de financiadores de campanha. Por isso, um sistema de democracia representativa completamente inócuo, não faz sentido. Não chega este arcabouço, não chega ao representado, o verdadeiro detentor de uma subjetividade política, o sujeito de direito, afinal de contas, não recebe este arcabouço. Quem recebe este arcabouço é o interessado que financiou campanha. Por essa razão, há propostas, sim, muito interessantes. Há um professor mexicano, Enrique Dussel, da Universidade do México, melhor dizendo, que defende a chamada democracia direta. Quer dizer, no caso do Brasil, em vez de 500 e tantos e mais 80 e tantos votando sob interesses de brasileiros, nós teríamos 200 milhões votando sob interesses de brasileiros. Claro, existem dificuldades de acessibilidade, de educação, de inteligibilidade, claro que sim. Mas então é um problema a ser resolvido. A Suíça, por exemplo, sem querer comparar, mas enfim, só como uma exemplificação, realiza 3 ou 4 dezenas de plebiscito por ano. Quer dizer, é o exercício de uma democracia direta. Aquelas leis mais relevantes, mais contundentes, são aprovadas mediante consulta de todo o povo, e não de representantes do povo. Não quero comparar porque existem questões territoriais, claro, questões educacionais, mas como um modelo. Nós, afinal de contas, precisamos nos espelhar. Precisamos de modelos para reconstruir, para refundar aquele Estado sobre o qual falávamos há pouco. Professor André, eu preciso chamar mais um intervalo, nós já voltamos.